Bom dia, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem. A paz esteja convosco. Bruchim Rabaim, Beshem Yoshua. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, hoje, segunda-feira, dia 29, estamos aqui com mais uma parashat da Palavra de Deus para o seu elevo espiritual. Uma mensagem nesta manhã para você começar um novo dia, a alavancar nesse novo dia, confiando na Palavra de Deus. E talvez eu esteja aqui nesta manhã e você precisa ouvir esta palavra de incentivo para a sua alma, seu elevo espiritual. Eu sou Ravi Talmid Kaf, seu irmão em Cristo. Estou aqui para lhe ajudar nesta parashat da Palavra de Deus. Você que chegou agora no canal, se inscreva se não é inscrito, deixe o seu like, deixe o comentário e nos ajude a divulgar esta palavra. Vamos já fazer a oração do Pai Nosso para entrarmos profundo nesse texto, uma parashat breve, mas Deus vai falar no teu coração. Já eu quero dizer aos irmãos que creem em milagre como eu creio. Deixa já o copo com água, a peça de roupa, a chave do lar, documento, fotografia, que Deus vai ungir no final, vai colocar a unção e você vai receber o teu milagre e eu vou receber o meu milagre em nome do Senhor Jesus. Amém? Avinu Sheba Shamayim, Et Kadosh Shemicha, Tavul Mahulkha, Yaser Et Soncha Kebashamay Kembaretz, Et Lechem Hukenu, Ten Lanu Rayon, Ulach Lanu Ahatat Eno, Kefi Shochin Gan Anahnu, Lahot in Lanu, Vialti Vieno, Lidei Nisayon, Ki im Hatsenu Mihara. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha-nos o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de 1 Coríntios. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Vamos ler até o versículo 9 para meditação nesta manhã, minha e tua, na palavra de Deus, que diz assim, o apóstolo Paulo falando: Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste e do qual perseverais, pelo qual também sois salvos, e se é que conservais tal como vos anunciei, se não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, ele menciona tudo segundo as Escrituras sagradas. E ele diz mais ainda, quando ele está falando, ele diz que esta palavra que ele recebeu não foi palavra de homem, não foi palavra vinda de apóstolo ou de algum pregador, mas foi palavra vindo do céu para a vida dele. E ele ainda menciona, claro, quando ele diz, no texto que nós estamos lendo, que é tudo segundo as Escrituras. Então vamos continuando, que apareceu a Queifa e depois aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim como um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles,
Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Que tremendo esta palavra que o apóstolo Paulo diz nesse texto. E eu gostaria de expor esta palavra ao teu entendimento a respeito do texto que nós acabamos de ler do apóstolo Paulo. Existem pessoas que carregam duas dores: a dor do que fizeram e a dor do que se tornaram. O homem, ele consegue esquecer o rosto de alguém, mas dificilmente ele esquece a sua culpa. Para você ter uma ideia, quando duas pessoas acabam brigando, tem um ditado que diz assim: o que bate esquece, mas o que apanha lembra. Muitos vivem presos ao passado, condenados pela sua memória. E essa condenação limita eles por causa dos seus próprios erros que eles cometeram. E então, baseado nisso, vem Paulo dizendo: eu persegui a igreja. Imagine isso, irmãos. O homem que escreveu boa parte do Novo Testamento já foi inimigo daquilo que depois defenderia com a sua própria vida. Irônico isso, não? O evangelho é poderoso justamente porque Deus não chama perfeitos. Deus transforma os quebrados num vaso de honra para seu nome ser engrandecido. Deus pega do monturo o desvalido, do pó o necessitado, para fazer assentar como príncipe, ou do pó o desvalido. Por que do pó o desvalido? Quando a pessoa está sem força, ela se prostra, ela cai no chão com o rosto no pó. E do monturo ergue o necessitado. O que é monturo? Seria o lixo. Eu quero te dizer que o lixo na mão de um grande artista vira obra de arte. Eu e você, o lixo do mundo. O homem com a vida errônea sem Deus, quando cai na mão do Todo-Poderoso, viramos obras de arte. Isso é o contexto do texto que nós estamos lendo. Em 1 Coríntios 15, Paulo está defendendo a ressurreição, lembrando o evangelho, falando das testemunhas, e então de repente ele olha para si mesmo e lembra: puxa vida, quem eu era? A gente vivendo hoje, a gente vê tantas pessoas que antigamente a gente nunca imaginava que essa pessoa seria uma cristã, estaria um dia junto conosco na igreja. Às vezes eu chego em igreja para ministrar, de repente eu olho lá um amigo meu, lá das antigas, de quando ainda a gente não conhecia Deus, e está fiel, firme. Para você ver o poder que tem a graça de Deus, que chega nos lugares aonde ninguém imagina que Deus vai levantar alguém dali, e Deus levanta. O que Paulo está dizendo é porque eu sou o menor dos apóstolos. No grego ele está dizendo ergoga eimi ho elachisto ton apostolon. Palavra elachitos é menor, mínimo, insignificante. Aqui está algo poderoso. Paulo tinha revelações inéditas, inefáveis. Paulo tinha autoridade. Paulo realizava milagres no nome de Jesus. Paulo tinha conhecimento, talvez o mais sábio das escrituras dos apóstolos do Novo Testamento. Mas uma coisa ele não tinha: soberba, o ego. Ele sabia,
que tudo aquilo que ele tinha não era dele, mas vinha de Deus. Quanto mais perto alguém chega de Deus, menos necessidade sente de parecer ser grande, porque o próprio Deus o exalta. Por isso o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ao tempo de Deus, ela vos exalte. O problema da geração atual é que vivemos em dias que pessoas querem títulos sem cruz, pessoas querem autoridade sem quebrantamento, pessoas querem palco sem progresso, pessoas querem estar honrado sem passar pelo processo do deserto, o processo da refinação da prata do Senhor dos Exércitos na vida dele. Mas Paulo entende isso: quanto mais usado, mais humilde ficava. Por quê? A verdade espiritual é: quem conhece a graça perde o orgulho. Ei, você entendeu o que eu quero dizer? Isso é muito forte. Quem conheceu a graça perdeu o orgulho. Mas pastor, e essas pessoas que dizem ser pregadores, conferencistas, pregadores de grandes eventos no Brasil, no exterior, e a gente vai chegar para complementar ele, tem 5, 6 do lado de segurança, não conheceram a graça. Me desculpe eu falar, mas não conheceram a graça, porque o apóstolo Paulo, aonde ele chegava, ele não tinha 5, 6 segurança ao teu lado, para proteger, para que nada acontecesse com ele, não. Tanto é que todo lugar que ele ia falar de Jesus, ele apanhava com vários açoites, com prisões. Por quê? Porque Paulo era um homem do povo. Porque aquele que conhece a graça, o seu orgulho, o seu ego, a sua vontade de se aparecer, termina, porque é o Espírito Santo que está nele. Como João: convém que eu diminua, que o Senhor cresça. Convém que eu diminua, que ele cresça. Ele quem? O Espírito de Deus que está na sua vida. Mas Paulo reconhece: não sou digno. Todo homem de Deus, ele diz: não sou digno. Quando ele recebe um elogio, ele diz: glória a Deus, eu sou apenas servo. Porque nós não temos nada disso, nós somos carne. Todo conhecimento que Deus deu a nós, se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos. Por isso, se tiver que me vangloriar, me vanglorio, diz Paulo, nos açoites, nas prisões que eu recebi. Essas eu posso me gloriar, porque eu aguentei calado. Mas o resto vem de Deus. A palavra não sou digno no grego é hos ouk emis ikanos. Palavra ikanos, suficiente, qualificado, capaz por mérito próprio. Paulo reconhece: o ministério que carrego não nasceu da minha capacidade. E olha que Paulo já era rabino. Ainda novo, já era rabino. Já conhecia mais do que todos sobre a Torá, Taná. Isso que Paulo está dizendo: não sou digno, quebra duas mentiras. Primeiro, o orgulho espiritual. Pessoas dizerem: eu mereço. Nós não merecemos a graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido que Deus faz porque Ele quer. Nós não merecemos nada. Tem pessoas que vai para o altar. Eu quero deixar isso aqui frisado para você entender. Tem pregadores que vai para o altar. Pela misericórdia de Deus, Deus usa ele. Ele diz: amados, Deus me usa porque eu pago um preço. Ei, que preço? Paulo diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem pessoas que
quer colocar regras nos outros, porque ele faz dessa maneira, ele quer que o outro faz também. Ei, Deus não criou uma espécie robótica, ele quer cada um de um jeito e requer de cada um segundo o que ele propõe no coração de cada vida. O que é bom para mim, o que Deus requer de mim, não requer de você. O que ele requer de você, não requer de mim. A segunda mentira é a autocondenação eterna. Deus nunca pode me usar. São mentiras que existem. A pessoa achar que ele merece, que ele recebe os dons porque ele ora, que ele recebe os dons porque ele jejua, que ele recebe os dons porque ele santifica. Isso é bom para o teu íntimo com Deus. A segunda mentira, a autocondenação. Deus nunca pode me usar. Acharmos que somos lixo diante de Deus, ainda continuamos sendo. O evangelho destrói os dois extremos porque ninguém merece, mas a graça alcança quem ele quer. A terceira coisa, pois persegui a igreja de Deus. Diote edioxaten ecclesiam tou theon. Edioxa quer dizer perseguir violentamente. Paulo não era apenas crítico da igreja, ele caçava cristão. Quem era Paulo antes? Os irmãos, se não conhecem um pouco da história, eu vou dizer, Paulo aprovou a morte de Estevão. Após Estevão ser apedrejado, cataram as vestes de Paulo, de Estevão, e jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Eles tinham ordem para prender os discípulos. O seu respirar era ameaça contra a igreja. E aqui está o choque da graça. O homem que destruía igrejas se torna plantador de igrejas. O homem que carregava cartas de morte agora carrega cartas de vida, cartas apostólicas para anunciar a graça de Deus. A graça de Deus é escandalosa. Por quê? Porque ela pega improváveis, ela pega quebrados, ela pega culpados e transforma em instrumento do reino de Deus. Talvez eu esteja ministrando para alguém que você pode pensar consigo, mas eu não sei se Deus me quer, se Deus quer me usar. Eu quero te dizer uma coisa para você. Deus não chama os capacitados, mas capacita todos quanto Ele chama. E Deus te chamou para ser luz nas trevas deste mundo. Portanto, não desanime. Portanto, não recue. Portanto, você que lançou a mão do arado, não volte, mas continue firme, porque Deus vai honrar o teu ministério, Deus vai honrar a tua vida, Deus vai honrar a intimidade que você tem com Ele. Hoje existe uma geração ferida. Hoje existe uma geração culpada. Uma geração presa no passado. Pessoas que acreditam, já errei demais, eu acho que para mim não tem mais solução. Há pessoas que mataram. Há pessoas que roubaram. Há pessoas que prostituíram. Há pessoas que blasfemaram do nome de Deus. Há pessoas que cometeram erros piores do que este que eu estou dizendo. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto há vida, ainda há esperança. Deus olha para você nesta manhã e diz: você é a coisa mais linda que eu tenho, que eu fiz. Mas Paulo prova que o passado não é maior do que a graça de Deus. O problema moderno é que alguns vivem presos ao que fizeram no passado. Não conseguem se perdoar. Alimentando culpa, revivendo quedas antigas.
Quantas pessoas que, ao invés dele olhar para a frente como Paulo, uma coisa faço, deixo as coisas que para trás ficam, prossigo para a questão diante de mim, sigo o alvo, e o alvo é Cristo. Pessoas não fazem isso. Pessoas ficam pensando, se vivendo do passado. Quem vive de passado chama-se museu. Para de alimentar essa culpa que te tirou do evangelho. Para de alimentar esta culpa que você teve ao se frustrar espiritualmente, revivendo as suas quedas, revivendo os teus deslizes. Deus chamou você não pelo seu currículo. Deus chamou Paulo não pelo currículo, mas pela perfeição que ele tinha. Paulo, mesmo matando a igreja, mesmo perseguindo o cristão, ele era perfeito no que ele fazia. A perfeição dele era prosseguir o alvo. Deus chamou Paulo pela graça, e agora aquela perfeição que Paulo tinha na lei, que já se achava perfeito, nunca conseguiu achar diante de Cristo essa perfeição, e sempre prosseguia tentando fazer algo que aprovasse-o diante de Deus. Ele chega a dizer: as coisas que eu quero fazer eu não faço, mas aqui eu não faço. Estou sempre fazendo, que miserável homem sou eu, preso nesse corpo. E ele termina a frase dizendo: mas graças a Deus nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maior arma do inferno não é te colocar vício, não é só o pecado. A maior arma dos demônios e do inferno é convencer você que depois que você errou, depois do teu pecado, Deus não pode mais usar a sua vida. Jesus disse que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E ele disse que o homem, se cair, ainda que caia 7 vezes, não ficará prostrado. E ele diz que perdoa 70 vezes 7. Talvez eu esteja ministrando a alguém que você tropeçou na vida, que você fracassou, que você caiu, e como uma seita que existe aqui que diz que pecou, acabou, errou, você está fora do reino, está fora do céu. Eu quero te dizer, Jesus nesta manhã de segunda-feira, Ele está bradando na tua vida pelo Espírito Santo, te dando a chance, te dizendo: eu te tomo pela tua mão e te coloco em pé. Não temas que eu estou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te sustento com a direita da minha justiça. Você prestou atenção nesta palavra? O inimigo quer te convencer que as tuas chances de se reerguer acabaram. O inimigo quer te convencer que aquela ideia que você tinha no passado para aplicar na obra de Deus não vai dar certo por causa do pecado que você cometeu. E que Deus não pode mais usar a sua vida. Mas o texto grita: eu persegui a igreja e mesmo assim fui alcançado. Paulo nunca esqueceu de onde saiu. Paulo nunca esqueceu de quem ele era. Paulo nunca esqueceu do que a graça fez e faz por ele. Por isso, Paulo tinha autoridade, mas não com arrogância. Paulo tinha revelação, mas também tinha as lágrimas. Quem esquece o poço de onde saiu, começa a idolatrar o próprio reflexo na água. Paulo jamais se esqueceu de onde ele saiu, da cegueira que ele teve no caminho de Damasco, da visão como um abortivo que ele diz que viu. Talvez você tenha parado, tenha frustrado, tenha caído, tenha pecado, e reincidente pecado, porque começa a idolatrar o seu próprio reflexo. Você começa a achar que Deus te usa porque você jejua. Você começa a achar que Deus te usa porque você não sai do monte. Você começa a achar que Deus te usa porque você tem um grande conhecimento. Você começa a achar que Deus te usa porque Ele colocou você de pastor, de obreiro. Não. Deus te usa porque Ele te ama. Deus te usa porque você não é nada.
Por isso que ele quer aperfeiçoar o poder na sua fraqueza. Paulo está dizendo: se Deus me alcançou, ninguém está longe demais. Paulo está dizendo que, assim como Deus tirou ele daquela cegueira e colocou ele agora como ministro do evangelho, implantando as igrejas, esta oportunidade que Deus deu a Paulo, ele dá a todos quanto vir até ele. Eu quero deixar, finalizando, concluindo esta mensagem, deixar esta palavra que o Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Talvez eu estou ministrando nesta manhã para alguém que está cansado de ser humilhado, está cansado de sentir dores, está cansado de fracassos. Tentou uma vez, não deu. Tentou a segunda, não deu. Tentou a terceira, não deu. A quarta, não deu. Ei, eu quero dizer para você que o maior presidente dos Estados Unidos, ele tentou 7 vezes e na 8ª vez foi eleito e foi o melhor presidente dos Estados Unidos. Seu nome era Abraham Lincoln. Se ele tivesse desistido na primeira, na segunda, na terceira, os Estados Unidos não tinham ganhado um presente. Mas eu te digo nesta manhã, meu amado irmão e minha irmã que me ouve, tente mais uma vez, tente um pouco mais, tente 2 vezes antes de desistir. Não pare, lute, pois é tempo de vitória. Você pode, sim, você pode, porque você tem poder. Deus habita dentro de você. Recebe esta palavra. Talvez você está sobrecarregado de tanto peso que você mesmo colocou nas tuas costas. Por isso que você fracassou. Porque você imaginava que as coisas aconteciam porque você orava, porque você jejuava, porque você ia para monte. Ei, as coisas aconteciam e acontecem porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Portanto, nesta manhã, grite bem alto e receba a vitória. Grite bem alto: eis-me aqui, Senhor, de volta ao lar, de volta à sua obra, com as mãos atadas no arado e nunca mais olhar para trás. Recebe esta palavra pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Você que quer orar comigo agora, pega o copo com água, peça de roupa, chave do lar, documento. Não esqueça, eu creio em milagre. E você, diga: Anique var me verá. Eu já sou abençoado. Então vamos orar. Pai amado, querido e santo, nesta manhã estamos aqui diante de Ti, Pai. Estou orando em favor de cada vida que do outro lado, me assistindo, está depositando a confiança em Ti, meu Deus querido. E ele está agora com um copo com água, uma peça de roupa, uma chave do lar, documento. Está nesse momento, meu Deus, colocando diante de Ti, esperando a Tua unção, para fazer uso desses elementos e receber a cura, receber o milagre, porque o Evangelho é milagre. E nós acreditamos no poder sobrenatural do Teu Espírito Santo. Senhor, nós estamos na esfera espiritual, a esfera do Espírito, aonde as coisas acontecem quando cremos. Pai, no nome de Jesus, coloca as Tuas mãos, coloca a Tua unção neste copo com água, nessa peça de roupa, que este irmão vai usar, que esta irmã vai usar e vai ficar liberto. Que este irmão e esta irmã vai usar para a proteção de sua vida, contra a enfermidade, contra acidente, contra problemas. A unção estará nesse documento. Ó Pai, que vai abrir porta de emprego, que vai abrir porta de processos ganhos na justiça. Pai, esta chave do veículo e do lar, que ao girar na porta do carro, na ignição ou na porta da casa, recebe a Tua proteção, Pai, o impacto do Senhor, meu Deus. E neste copo com água coloca a unção da cura. E a todos quantos que beber essa água, é o remédio infalível e serão curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Deus te abençoe e te guarde. Você que veio comigo até aqui neste vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. E hoje à tarde teremos um estudo. Vamos voltar com aquela série Em Busca da Origem da Criação. Amém, Jesus.